Em uma sessão extraordinária, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgaram hoje vários pedidos de habeas corpus. Vamos agora voltar ao nosso telão, porque quem acompanhou a sessão e tem todas as informações ao vivo é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? Na sessão extraordinária da primeira turma, nesta terça-feira de manhã, foram julgados dezenas de pedidos de habeas corpus. Um dos processos, foi encaminhado por policiais civis de São Paulo. A suspeita contra eles é de envolvimento com o crime organizado. Eles estão presos. Acompanhe agora todos os detalhes na reportagem. De acordo com a ação, os policiais foram presos preventivamente. A suspeita é de que, com a ligação com o crime organizado, eles tenham praticado tráfico e associação para o tráfico de drogas. O relator do processo, o ministro Marco Aurélio, já havia negado um pedido de liminar encaminhado pelos policiais. Hoje, a primeira turma do STF manteve as prisões. Outro habeas corpus julgado pelos ministros da primeira turma do STF foi de um homem condenado por tráfico de drogas. Em primeira instância, ele foi absolvido. A condenação veio em segunda instância. Com ele foram encontrados 39 gramas de maconha e 7 gramas de crack. Para os ministros, a quantidade de drogas apreendida é insuficiente para configurar o crime de tráfico. E como o requerente do habeas corpus não é reincidente, foi determinada por maioria de votos a prisão em regime semiaberto. Outro habeas corpus era para um preso provisório suspeito de roubo de cargas, tráfico de drogas e fraudes bancárias. Os crimes teriam sido praticados com violência ou grave ameaça. A alegação da defesa era excesso de prazo da prisão, argumento que não foi aceito pelos ministros. O suspeito vai continuar preso. E quem está aqui na bancada com a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Gi. A gente viu que foram julgados vários pedidos de habeas corpus. Um deles, fora esses que já foram falados pelo repórter Gabriel Ciafrei, foi de uma mulher presa por tráfico de drogas. Exatamente. Nesse caso, inclusive, o que estava em discussão era a possibilidade dessa prisão preventiva ser convertida numa prisão domiciliar. O fato curioso, né, em relação a esse habeas corpus é que ela é mãe e tem 2 filhos, um de 10 anos e outro de 7 anos de idade. E nós tivemos uma alteração no Código de Processo Penal em 2016, que veio em virtude de políticas públicas para a primeira infância, que acabou permitindo que os juízes estabelecessem a prisão preventiva quando se deparassem com esse tipo de situação em que a mãe presa tem filhos menores que precisam ali do seu apoio e do seu auxílio. Então, os ministros entenderam que ela, por ser primária, por ter bons antecedentes, ou seja, ela não tinha tanto envolvimento com a prática criminosa, foi o único fato da vida dela relacionada com o crime, entenderam então que essas condições estariam atendidas para que ela pudesse então responder ao processo, mas numa prisão domiciliar e não dentro do presídio. Gisele, nós tivemos também o julgamento de um outro HC, um habeas corpus, que envolveu, desta vez, um pedido de arquivação de processo com base no princípio da insignificância. Explica pra gente. Rafaela, nesse caso, o que foi levado ao Supremo Tribunal Federal foi um habeas corpus que tem como finalidade trancar uma ação penal, como você falou, a questão do arquivamento de um processo. A pessoa está sendo acusada, que o impetrante, né, ele está sendo acusado do crime de descaminho. E, nesse caso, ele acabou sonegando impostos, mas a situação fática demonstrou que ele tinha inúmeros outros processos respondendo pelo mesmo crime. O tributo que ele deixou de pagar, no caso concreto, era um tributo de valor pequeno, mas isso por si só não foi levado em consideração pelos ministros. Na primeira instância, ele acabou conseguindo trancar essa ação penal. No entanto, houve um recurso do Ministério Público para o Superior Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça houve a reversão dessa decisão, permitindo que esse processo prosseguisse até a final condenação ou absolvição, a depender do que ficar provado dentro do processo. Então, os ministros da primeira turma entenderam que, como há uma reiteração criminosa, como ele é habitual na prática de crimes relacionados à sonegação fiscal, não poderia, então, aplicar o princípio da insignificância nesse caso, mesmo diante de um valor pequeno a ser sonegado. Então, nesse caso, os ministros entenderam dar prosseguimento à ação penal e a pessoa, então, vai responder por esses processos. Foi uma decisão por unanimidade.
Gisele, você que acompanhou a sessão, quais foram os outros destaques? Bom, nós tivemos inúmeros processos hoje que foram julgados, né? Nessa sessão extraordinária que foi bastante produtiva, ao todo 45 habeas corpus foram julgados, mas a pauta a pauta toda constavam de 48 processos. Então, haviam outras classes processuais que também foram julgadas. Entre os habeas corpus, eu também posso destacar o caso de um estrangeiro que está tentando evitar a sua expulsão do território brasileiro. Ele foi condenado por tráfico de drogas e existe uma portaria do ministro da Justiça determinando que ele saia do país, até por conta da prática do ilícito aqui no Brasil. Só que a defesa desse estrangeiro pede no Supremo Tribunal Federal que seja, de alguma forma, impedida essa expulsão, porque ele tem filhos brasileiros. Então, ele tem 2 filhos e que esses filhos têm dependência tanto econômica quanto afetiva. Há um vínculo econômico e afetivo que, na prática, e que isso prejudicaria a própria criação das crianças, caso ele seja expulso do país. Então, nesse caso, já existe uma decisão do ministro Marco Aurélio, que entende pela permanência dele no Brasil, ou seja, nega a expulsão. O ministro Alexandre de Moraes proferiu o voto na sessão de ontem, também acompanhando o relator por entender que são 2 filhos que dependem economicamente e tem esse vínculo afetivo que também deve ser preservado. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista dos autos e nós vamos aguardar então para uma próxima sessão qual vai ser o desfecho desse caso do estrangeiro. A sessão continua à tarde? Continua à tarde, com previsão para ter início às 14 horas. Mais informações logo mais à noite no JJ2, né, Galton? E ainda tem também a sessão da segunda turma. É verdade. Obrigado, Gisele, pela sua participação. Eu que agradeço.